Bom dia, são 7h34. Na Bandeirantes, Cidades 820. Bom dia, estamos de volta com mais um Cidades 820 aqui pela Rádio Bandeirantes. Hoje é 11. Hoje é 11 não, né? Hoje é 11 não, hoje são 11, né, gente? Não, os professores da gente enrebenta aqui. É o 11º dia do mês, é singular, né, não? Não, olha, se fosse falar... É o dia 11. Isso, se eu fosse falar desta maneira, mas eu ia falar já direto o número. Aí teria que ser no plural, mas aí é possível dizer dia 11 então posso falar no de abril também, dependendo da forma. dessa maneira. Agora, se for direto no número, hoje são 11 de abril de 2020. Já me perdi aqui, tá vendo? A gente faz o processo mecânico. Agora eu não sei o que eu falo mais na sequência, mas vamos lá. Cidades 820, hoje com a apresentação do Tiago Humberto, os trabalhos técnicos do nosso querido Cabeção, direção de jornalismo Altair Tavares e direção geral é do Pedro Henrique Gomes. E você pode participar enviando sua pergunta, sua mensagem para o WhatsApp 98476110, ou você também pode fazer sua participação, seu comentário na nossa transmissão ao vivo, a live. Tá entrando na era da live agora, né, gente? Então você participa aqui da nossa live no Facebook, já tá ao vivo, você já tá podendo nos acompanhar aí pelo seu Facebook. YouTube também, exatamente, claro, bem lembrado, Paulo Henrique. 7h37, na bancada de hoje a gente recebe o vereador mais liberal de Goiânia, nosso querido Oséias Varão. Tudo bem, vereador? Tudo bem, bom dia a todos que estão aqui na mesa, aos ouvintes que estão participando do programa em casa. É um prazer, mais uma vez, debater os temas da semana aqui nesse programa que tem uma excelente audiência. Muito bem, com a gente também o advogado Juliano Mioto. Tudo bem, Mioto? Tudo bem? Tudo. Bom dia aos ouvintes. Tudo tranquilo. Possa ter um bom debate. Vamos em frente. Com a gente também, aqui do lado esquerdo, o nosso querido jornalista Paulo Henrique. Tudo bem, Paulo Henrique? Tudo bom, Tiago? Um prazer voltar aqui novamente, né? Em todo cuidado é pouco, né? Nesse tempo de pandemia. Participei da última vez por telefone, né? Telefone. E agora estou aqui em estúdio, mas em distância, né? Pelo menos um metro de distância de cada um de vocês. Todo mundo fez devidamente os testes antes de entrar no estúdio. Com certeza. Álcool em gel nas mãos. E todo mundo isso aí. Vamos pro bom debate. Todo mundo usou cloroquina, tá todo mundo... Não, isso é engodo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Para com isso. Cloroquina é a salvação da humanidade. O professor Túlio também tá com a gente. Túlio, tudo bem? Tudo bem, Tiago. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E cumprimentar também os participantes da mesa. Bom dia. Participe pelo 98476110. Deixa aí eu me fazer uma rapidinha aqui com o vereador Oséias, antes da gente começar no debate, que a eleição não para, né, vereador? Esse ano tem eleição, a vida não para. O mundo, seja ele plano, esférico, a terra continua girando. E tem eleição em outubro, pelo menos. Ou pode ser adiado em um mês, até né? o momento, o TSE ainda não se manifestou acerca desse assunto. O senhor já está no Partido Novo, vereador? Como é que ficou essa situação? Teve uma janela agora recente, né? Exatamente. No sábado passado. Sim, né? Até por uma questão de prazo, né? O prazo final para que fizéssemos a filiação partidária foi no dia 4 de abril. Sábado passado. Isso, então nós já estamos no novo partido, com certeza. E não pode falar ainda? Posso. É o novo? Não. PP, não é? É o PP, né? Exatamente. PP? Progressista. Quem tá na presidência do Progressista aqui em Goiás mesmo? É o Alexandre Baldi. Baldi. Que hoje é secretário do Dória, né? Tá lá em São Paulo, junto com o Camisa Azul, né? E mais será que e vai ter nome para prefeito, o PP? Aqui em Goiânia. Nós temos dois pré-candidatos, né? Nós temos o Rafael Gouveia, deputado estadual, e temos também o Sandy Júnior se colocando como opção. Sandy Júnior, grande comunicador também, mais uma vez tentando disputar aí as eleições municipais aqui na capital. E o senhor que é um homem muito próximo ao prefeito Iris Rezende, o homem já decidiu se vai ser candidato mesmo? Olha, eu tive conversando com ele na segunda-feira agora, segunda e na terça.
E eu fiz essa pergunta para ele pessoalmente na lata, de maneira bem objetiva, né? E a resposta do prefeito para mim, assim, de maneira bem incisiva mesmo, é de que ele não será candidato. Não será? Não Surpresa para mim. Duvido, Juro, hein? juro que eu duvido. esperava o senhor falar outra coisa. Eu esperava que o senhor ia dizer, olha, ele vai ser candidato e eu serei o vice dele. mas aí, vereador, agora falando sério mesmo, quem que o senhor acha que ele poderia indicar, assim, um nome que o senhor acha que é próximo dele, que tem a confiança do prefeito? Deixa eu aproveitar a oportunidade de compartilhar com vocês e com os ouvintes a impressão real que eu tenho sobre a postura do prefeito Íris. Eu imagino que ele não vá indicar nenhum nome. O prefeito Íris, ele quer, na verdade, concluir a sua carreira política prestando um excelente serviço para a cidade de Goiânia, concluindo o seu mandato com excelência. É um desafio muito grande, porque ele tem inúmeras obras para iniciar, para terminar até o fim do ano, né? É uma tarefa hercúlea que ele se propôs fazer durante esse ano, e a quantidade de obras é algo assim chocante. E o que ele quer é fazer isso, ele quer focar todas as suas energias para concluir essas obras e encerrar o seu mandato, prestando assim um trabalho que marque a história dele, inclusive, e a cidade de Goiânia nesse ano. E indicar um nome para a população é sempre algo que vem acompanhado de um risco, né? Nós temos aí várias experiências de indicações que são feitas e depois é muito frustrante. Então, ao prefeito não convém fazer isso no estágio em que ele se encontra da sua vida. Por quê? Se ele erra na indicação, por melhor que sejam as intenções, você indica um nome e depois ele fracassa na gestão, você vai ficar com aquela marca negativa, no caso dele, desnecessariamente. Então, eu estou passando uma impressão muito pessoal aqui para todos, de que ele também não vai fazer indicação de qualquer nome para sucedê-lo. Ele vai, na verdade, deixar a população de Goiânia à vontade para escolher o seu sucessor. Então pode ser uma indicação partidária, o MDB pode indicar, por exemplo, o Maguito Vilela? Sim, é o mais provável. A avaliação que eu faço hoje, o Maguito inclusive transferiu o seu domicílio eleitoral para Goiânia. Para né? Goiânia, sim. Então as chances do Maguito Vilela ser o candidato do MDB hoje estão muito grandes. São reais, então. Isso, exatamente. E é um nome forte, né? E essas informações aqui certamente. é de primeira mão para o nosso programa aqui, né? Ó, tá vendo aí? Registrado, pessoal. Primeira mão, furo jornalístico. Nesse tempo, né, Paulo Henrique, o furo jornalístico quase não existe mais. Parece que perdeu com as redes sociais. Né? Quando a gente tem um furo desse, a gente tem que comemorar. Depois daqui vamos sair por uma churrascaria, mas não tá fechado, né? Agora, tá fechado, né, Cabeção? Não vai dar pra gente ir pra churrascaria. Vai ficar pra uma próxima pra gente comemorar esse furo de que o prefeito Íris Rezende não será candidato. Vamos ver, quero pagar pra ver, hein? Quero pagar pra ver. Mas é bom lembrar, é bom fazer uma ressalva que esse não já foi dito outras vezes. Por isso que eu quero pagar pra ver. Nunca fora dito por uma pessoa tão próximo do prefeito. Então acredito de fato que o prefeito Íris vai, como diz os pendurar as chuteiras. Os esportistas, né? Pendurar a chuteira. 86 anos, completando 87 no fim do ano. Ele tem a idade da cidade, né? 87, vai terminar o mandato. Ele tem a idade de Goiânia. Com 87 anos. Não sei se tá bom, né? Enfim, a gente não sabe o limite pro poder, até mesmo pelo trabalho que o prefeito desempenha e desempenhou durante toda a história da nossa capital. É inegável isso. Sim, sem dúvida. A história que o Íris tem para Goiânia. Isso é coisa das ressalvas, é inegável que ele foi um político muito importante, né, na história de Goiânia e Goiás. E temos aí o Vilela, né? O Vilela, que é outro político proeminente. E depois em 2022 seria o filho do candidato do estado, será? Essa é uma bem grande provável. pergunta que tem sido feita. A legislação permite, né, vereador? Sim, ele pode mas ser prefeito politicamente, o que tem se discutido nos bastidores? A ideia do Maguito Vilela ser candidato a prefeito passa, do ponto de vista estratégico, pela não candidatura do Daniel Vilela em 2022. Com o apoio do DEM, né? Agora, aí vem o Vanderlan para governador. É uma situação extremamente complexa. Por quê? Se o Maguito é lançado candidato a prefeito e ganha, fica conceitualmente ruim
que o filho venha se candidatar ao governo. Entendi. Né? Então, esses pontos aí eles vão ser analisados, vão ser pesados, né? Então já vi que o Daniel vai torcer contra o pai agora. Ou não, né? Ou sim, quer ser governador em 2022. O Daniel tem que entender que ele é muito novo ainda, né? Se o pessoal fala que o Willis é muito velho, ele é o contrário, né? Daniel é muito novo, então né? tem que esperar um pouquinho. Eu acho. Ter paciência um pouquinho. Vanderlan, o sonho dele é ser E aí governador. tem outra discussão também, se o Vanderlan é candidato a prefeito de Goiânia. Né? Dizem muito, vereador. O que o senhor acha? Pra gente começar agora o debate, o pessoal já está participando aqui. Se ele é ou falando não, do ou se ele Bolsonaro. deveria. O senhor acha que há uma discussão, maiormente lá em Senador Canedo, em que o Vanderlan, sendo prefeito da capital, ele não teria uma visibilidade maior que no Senado para visar disputar as eleições em 22? Essa é uma avaliação correta. Então, tô certo. Né? Eu falo Exatamente. isso Por quê? O Senado, você está exercendo ali uma função política, parlamentar, o acompanhamento da população é mais limitado, as pessoas não acompanham mais de perto. O Poder Executivo não. Ele te dá uma visibilidade muito grande, quase todos os dias você está nos jornais, nas manchetes, né? E tem uma oportunidade de mostrar trabalho no Executivo. Então, se você faz um excelente mandato como prefeito de Goiânia, isso te cacifa naturalmente para ocupar outras funções executivas, no caso o governo do estado, né? O que não acontece necessariamente com o senador. O Vanderlan já tem uma referência muito positiva, que faz parte da memória já quase que do estado, né? Que é a gestão que ele fez em Senador Canedo. Na minha leitura, eu conheci Senador Canedo antes e depois do Vanderlan. De fato, foi uma revolução na cidade, a gestão que ele fez ali. E isso é que fez com que ele fosse candidato a governador algumas vezes e ganhasse a eleição para o Senado, né? Mas é uma decisão muito difícil. No partido dele, a disputa que há, uma disputa, na verdade, assim, entre amigos, se será candidato o Vanderlan ou o Francisco Júnior. Né? E aí é uma definição que eu acredito que eles vão tomar lá pela frente. Eu tenho visto algumas pessoas nos bastidores dizendo que o Vanderlan tem de fato se comportado como candidato. Aí é mais um ingrediente aí desse jogo político nas eleições desse ano. Então, Thiago, pode falar. Eu acho que ele pode queimar capital político. O candidato a prefeito. Prefeito? Exatamente. Porque a tendência é ele não ganhar de novo, né? E aí, se o cara não ganha pra prefeito, vai ganhar pra governador daqui 2 anos. Ainda mais contra o Caiado, que tá bem avaliado, entendeu? Eu acho que é temerário ele tentar ser prefeito agora, viu? Mas vamos ver. Enfim. Agora, para finalizar mesmo, de verdade, eleições suspensas, o senhor é a favor ou contra? Eu sonho. Por causa da pandemia, ouvinte, eu estou perguntando isso devido à pandemia, claro. Olha só. Eu sonho com a eleição unificada no Brasil. Eu sei o custo que é para a população uma eleição. Né? Então, na minha leitura, não há nada que justifique, do ponto de vista de custo-benefício, nós termos uma eleição de 2 em 2 anos. E eu gostaria, portanto, que o Congresso Nacional aprovasse a unificação, aproveitasse esse momento para aprovar a unificação das eleições, prorrogasse esses mandatos atuais e nós fizéssemos uma única eleição em 2022, tanto a nível municipal, estadual e federal. Muito bem. Esperar o TSE definir isso, embora o Rodrigo Maia tenha dito que é inconstitucional. É inconstitucional, isso aí. Aí veja bem. Mas pode acontecer adiar, não é? Mas aí, se você quiser mudar a Constituição, você muda. PEC. Né? Aí você faz uma PEC, o caminho para mudar. Não é cláusula pétrea, né, vereador? O caminho para mudar é mudando a Constituição. Vamos lá agora começar o debate, gente? Vamos lá. Gente não... Mas embora esses primeiros minutos foram assuntos relevantes, sem dúvida, bastante importantes para a gente esclarecer muita coisa, e aproveitando a experiência do vereador Oséias e toda a sua seu elo, diria um certo governador, elo de ligação, o seu elo com o prefeito Elis Rezende. Já tem pessoas se manifestando aqui pelas redes sociais, a Devenir Silva, que dá um bom dia para todos e diz que o nome é o Daniel Vilela. Ó, o pessoal já se manifestando. Pra prefeito? Acho que é para governador, né? Para governador. Não falou. A gente tava falando do pai, na verdade. Ele fala do filho, talvez para governador. E o Norton Monteiro diz que tá lá em Minas Gerais, acompanhando o primo Túlio. Legal. Família lá em Minas. Qual cidade, hein? Divinópolis, Minas Gerais. Divinópolis. Perto de BH.
Um abraço, conheço também. Mandar um abraço para todos os divinopolitanos aí também que estão ouvindo. Um abraço para todos de BH também. Fiquei muito tempo ali na Praça 7, morava ali bem próximo, ali no centro de Belo Horizonte, na Pirulito, na praça famosa do Pirulito. O Paulo Antônio também está participando, o Paulo Antônio Silva, a Luciana Moreira, e tem uma participação aqui do pessoal aqui, o Francisco do bairro Cardoso 2. Ele dá um bom dia para todos do programa. Bom dia. No momento em que temos um presidente negacionista que usa os principais jornais do mundo, o critica pela sua maneira peculiar de mostrar seu direito de ir e vir. Eu gostaria de perguntar aos senhores liberais se esse direito não traz consigo a responsabilidade e é responsável, ainda que minimamente, a sua desobediência à determinação do ministro da Saúde, nomeado pelo próprio indivíduo presidente. É o Francisco Barbosa, do Cardoso 2. É um assunto que a gente já pode entrar também, mas antes a gente vamos falar da briga China e Brasil, não, briga China e Eduardo e o ministro Weintraub, ministro da Educação, que deu aquela declaração, fez aquela piadinha absurda, acho que desnecessária. Já posso começar a falar? Por favor. Bom, como eu falei na última participação aqui do programa, né, se esses idiotas lunáticos acham que os bilhões que a China nos dá não é importante, o que é importante então? É o déficit, que é o que os Estados Unidos nos entrega na balança comercial? É bastante sintomático, né, já que a gente está falando, né, em tempos de pandemia, que esse governo bolsonarista, né, e aí não é só o Bolsonaro, é o Weintraub, o Ernesto Araújo, o próprio filho, né, o Eduardo Bananinha Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que é o vereador federal. É bastante claro. Vereador federal? Sim, que eles estão atrapalhando, entendeu? O embaixador da China já deu várias declarações contundentes contra, entendeu? Sim. E é óbvio que a China vai começar a represália. Já começou, na verdade, né? Já preteriu o Brasil, né, na importação de soja, preferiu pegar lá da americana. Estados Unidos, sim. Né? Deixou os equipamentos de EPIs serem vendidos para os americanos, né? O pessoal falou até que em pirataria do Trump e tal. Mas assim, é óbvio, é evidente, os caras não são idiotas. Eles não vão aceitar esses lunáticos ficarem xingando, né? Ficaram com xenofobia, como foi o caso do Weintraub, com aquela piadinha ridícula, né? Usando a Turma da Mônica para desmerecer, né? Para quem não acompanha o Paulo Henrique, o Weintraub fez piadinha da maneira que o Cebolinha, personagem da Turma da Mônica, fala, né? Debochando, um cara de 50 e poucos anos que parece uma criança de 5, 6, entendeu? É um absurdo completo. Então, acho que o governo Bolsonaro tem que usar um pouco mais o cérebro e menos o fígado. Antes de passar pro Túlio, o Devenir responde, ele fala que é para prefeito e ele mora na Bélgica. Um abraço aí para o Devenir Silva. Vamos ver se após ele tá certo. Muito bem. Túlio, e esse assunto do Weintraub e a China? Conforme o Paulo Henrique já comentou aqui, só para os ouvintes terem uma noção, o superávit que o Brasil tem na balança comercial com a China hoje corresponde a quase 80% do superávit total da balança comercial brasileira. Em termos reais, 25 bilhões. Em termos reais é 34, né? Hoje 34 no primeiro agora, trimestre, tá 34 bilhões, vírgula alguma coisa de dólares, né? Não é nem de reais. Então, tanto que não é à toa que a bancada ruralista tá de saco cheio já com o Weintraub, né? Sem dúvida. A gente vê notícias sobre isso, que eles vêm reclamando junto com os ministros, junto até mesmo com o presidente. E eu acho que nesse momento, ainda mais nesse momento delicado, que a China tá tendo um papel crucial no mundo todo, uma vez que os Estados Unidos, que seriam a nação que eu acho que muitos imaginavam que lideraria os esforços contra esse vírus, tá sendo uma das vítimas mais... Sim, demorou demais a agir, né? Demorou demais a agir e tá sendo o país mais atingido, né? Assim, em termos, tá crescendo, já passou a Espanha, 450 mil casos e mais de 15 mil mortes. Mais de 15 mil mortos. Então, isso às vezes a gente fica pensando, será que vale a pena até comentar o que esse idiota fala? Só que o problema é que isso acaba trazendo... repercute, né? Claro, na vida das pessoas, ainda mais dúvida, quando você vê que isso pode atrapalhar, inclusive, a gente receber mantimentos aí que vão ser importantes pra gente combater essa epidemia, né? Eu vou passar pro Mioto antes de finalizar com o vereador Oséias. Mioto, foi mal interpretado o ministro ou de fato ele cometeu um equívoco nessa fala em relação à China? Bom dia a todos. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: as pessoas às vezes acham que
A China, o rapaz aí até comentou que a China deu para o Brasil, não sei quantos bilhões aí, enfim. Ela não deu, ela comprou alimentos do Brasil. O que pouca gente sabe é que o solo, a produção da China é muito restrito. Lá eles não têm assim, a capacidade de produção de alimentos e de insumos, e até de poder coletar materiais assim, com ferro, com todas essas coisas na terra. E eles dependem, obviamente, para que o crescimento deles seja sustentável, de importações. E lá perto deles, lá tem a Índia, por exemplo, que é inimigo deles. Eles não são assim tão benquistos em todos os lugares do mundo. Existe uma teoria muito consistente de que a China ela atua para, enfim, dominar comercialmente o mundo. Isso é óbvio, né? Então, assim, o Brasil ele não pode ser subserviente a uma nação. Ele pode fazer acordos bilaterais com outros países também, como está fazendo, por exemplo, agora com a Índia. Caso a gente, só para a gente trazer um número aqui, a balança comercial do Brasil em abril teve um superávit de 882 milhões de dólares. Esse superávit não foi só relacionado à China, outros países também. Claro, a gente precisa melhorar nossas relações também com os Estados Unidos, ter mais equilíbrio, ter com outros países também, com a própria Índia, Paquistão, Japão e outros países. Agora, ficar nessa ilusão de que só a China deve ser nosso parceiro comercial é coisa de gente subserviente a um projeto de um partido comunista. Passa pro vereador, pode ser subserviente, não pode ser subserviente para a China, mas pode para os Estados Unidos, Milton? De forma alguma, aliás, nem aos Estados Unidos nem à China. Se você não sabe, os países não têm amigos, eles defendem os seus interesses, todos os países defendem os seus interesses. O Brasil precisa defender os interesses dele, como os Estados Unidos precisam defender os interesses dos cidadãos dele, e é assim que funciona o mundo desde sempre. Cada país defende seus interesses. Agora, até então, o Brasil ele estava se relacionando, antes desse governo, estava se relacionando com republiquetas, com ditadores, com todo tipo de país que não tem nenhuma relevância comercial, por exemplo. Então, é muito estranho você ficar batendo na mão no peito aí, achando que a China é a única coisa que importa, sendo que a China está fazendo... a China, aliás, eles agem de forma extremamente imperialista. Eles estão imitando, inclusive, o modelo dos Estados Unidos. Só que com um agravante, eles são uma república comunista. Não é república comunista, na verdade, é um paradoxo, tá? Muito bem, o vereador Oséias vai falar agora sobre esse assunto. Olha, primeiro, em relação à fala do Vantral e do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Eu concordo que eles não são felizes na abordagem, na colocação, pelo contrário. Eu acho que não cabe, eles não deveriam estar envolvendo nesse tipo de crítica, que eu acho que não deveria, mas acaba gerando uma certa polêmica, um certo conflito, e portanto eu acho desnecessário. O Vantral tem que estar preocupado com a educação no Brasil, né? E daí por diante. Não é o que eu faria. Agora, eu quero aproveitar a oportunidade para chamar a atenção para uma questão. A extrema hipocrisia da esquerda no Brasil. Eu acho que o povo brasileiro já está acostumado. É uma dissimulação, é uma falsidade, é duas caras. Trata um assunto aqui de um jeito, do outro lado já trata de outro jeito, não tem coerência nenhuma. Por que eu estou dizendo isso? Durante toda a minha vida, eu acompanhei políticos de esquerda no Brasil fazendo as críticas mais escabrosas aos Estados Unidos. Ou eu estou enganado? E isso nunca foi tido como motivo para instabilidade. Por quê? Eu quero entender por quê. Hipocrisia. Essas críticas todas que a gente ouve são feitas por pessoas hipócritas.
Eu quero deixar isso bem claro, falsas. Eu nunca vi essas mesmas pessoas criticarem os parlamentares, petistas, esquerdistas em geral, que ao longo das décadas que eu acompanho, fizeram as mais horrendas críticas aos Estados Unidos, que é um grande parceiro comercial do Brasil. Então, vamos parar. Eu acho que o debate público no Brasil precisava ser mais sincero. As pessoas estão cansadas disso, tá? Então, se você vai criticar alguém porque ele fez algo que você entende errado, critique dos dois lados, como eu acabei de fazer aqui, certo? Eu tô dizendo, eu entendo que o Eduardo e o Weintraub cometeram um equívoco, um erro, isso é comum na postura deles, e eu não concordo. Eu não vejo um esquerdista fazer o mesmo. Então, a crítica feita, ao meu ver, não é adequada. A crítica feita não é adequada, e ela vem sendo feita ao longo do tempo pelos mesmos que estão criticando agora, e eu acho isso pura hipocrisia. Tiago, posso comentar? Por favor. Eu acho engraçado, assim, que muitas vezes a gente entra num assunto e aí, ao invés dele ser comentado, a gente acaba tendo que fugir disso para falar da esquerda. O Mioto mesmo nem falou do que ele acha do que o Weintraub disse. Ele simplesmente ficou falando que a China é isso e aquilo. Né? Eu concordo que a China é uma ditadura. Para mim não é o regime dos sonhos, longe disso. Inclusive, eu considero que os Estados Unidos é uma democracia. A grande questão é que nós estamos falando do comportamento de um ministro de Estado. Esse é o debate. Mais de um ministro, né? São 2 ministros. Dois ministros. E o filho o filho do presidente, federal, filho do presidente. Federal. Então, assim, eu sou uma pessoa mais nova, o vereador tem mais experiência que eu, né? Conhece mais, tem mais participação política que eu. Mas na minha trajetória de conhecer, de pesquisar e também de ler informações, eu já vi, sim, muitas pessoas da esquerda elogiando, criticando. Eu não vejo essa hipocrisia que ele fala. Sim. Se você for seletivo, você vai encontrar pessoas bizarras falando coisas bizarras. Agora, para olhar pro governo Bolsonaro, você não precisa ser seletivo, é só você olhar pro alto escalão. É o que tá no Twitter, né? É o que tá no Twitter. É só dar uma olhada no Twitter. O presidente tá falando, esse que é o ponto, entendeu? E é claro, os Estados Unidos é um grande parceiro comercial. Todo grande, no caso, produz déficit, mas não importa, é um parceiro comercial. E todo país que o Brasil comercializa, todo país merece respeito, na verdade. Claro. Agora a gente está falando de um caso a gente não específico. Quer só a China, né? A gente não quer só a China, não é exatamente. Só a China e detrimento dos outros, não. Realmente, nesse primeiro... manter a China, simplesmente. Exatamente, nesse primeiro trimestre, que é o mais importante parceiro comercial. O Brasil teve relações comerciais com vários países, mas a China corresponde, até agora, a 77,9%. E é quem tá enfrentando de peito aberto, né, de forma exemplar, a pandemia do coronavírus. Eu considero que com alguns erros no começo, tudo. Sim. Mas é esse tipo de análise fria que a gente tem que fazer agora. Claro. 8h03. Devenir Silva diz o seguinte: ele mora na Bélgica. Ele fala: olha, a título de informações, a Bélgica é o país com mais gente infectada no mundo por pessoas ao metro quadrado. No dia de hoje já temos mais de 3 mil mortes. Ela na Europa, Espanha, França, Itália. A cidade na Bélgica é a mais afetada. Acho que é Liège, que é a pronúncia da cidade do Devenir. O Adão Lima Pereira diz: salve a República, Guedes e Bolsonaro fora. Adão Lima Pereira. Um abraço pro Adão, um abraço pro Devenir, mais uma vez participando aqui pela live lá na Bélgica. Se cuida aí, Devenir. Legal. O Diego Henrique também participando, o Paulo Antônio, e tem uma mensagem aqui que eu perdi no WhatsApp, a gente vê depois. Um abraço também pro nosso professor, querido empresário Gustavo Gayer, daqui a pouquinho participa aqui na Bandeirante, já está aqui no estúdio, tomando um cafezinho, passou um álcool em gel nas mãos, está ali lendo seus artigos científicos para poder passar todo o seu conhecimento aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço para o professor Gustavo. Mioto, você passou pano na declaração do Weintraub? Não sou eu que estou dizendo, viu? São os comunistas aqui da mesa. Não tem nada a ver com isso. Como o Osés bem colocou, uma coisa é o que eu faria se eu fosse ministro. Enfim, se eu fosse ministro, eu jamais entraria nesse tipo de assunto. Porém, a não ser que eu fosse ministro das Relações Exteriores e tal. Agora, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, como deputado, ele tem todo o direito de se manifestar sobre o que ele quiser. Ele pode falar mal da China, ele pode falar do que ele quiser. Não saiu uma nota aí do PT defendendo o regime islâmico e condenando os Estados Unidos por conta daquele ataque lá que matou o terrorista? Então, assim, os deputados de outros partidos, de esquerda, de direita, defendem ou
atacam aquilo que eles acham interessante. Não teve um grupo de parlamentares de esquerda que defendeu, por exemplo, o regime do Maduro, que é uma ditadura, que está prendendo as pessoas e tudo mais, e ninguém fez esse escândalo todo. Ninguém faz escândalo nenhum quando é o lado da esquerda que critica algum país ou alguma coisa. O que acontece é o seguinte, qualquer coisa que se fale desse atual governo, seja em qual sentido, por exemplo, o Bolsonaro defendeu aí o uso da hidroxicloroquina desde o princípio. Aí ficaram criticando ele, saíram vários estudos, não sei se vocês viram, saiu um estudo com mais de 3 mil médicos defendendo isso. Então, assim, a gente começa a ver que agora pode ser que realmente a hidroxicloroquina seja o tratamento mais eficaz. Mas todo mundo ficou o tempo inteiro atacando ele, dizendo que ele era louco, que ele era anticientífico. E, então, assim, a gente tem que parar de ser hipócrita, como disse aí bem o Oséias, e tratar as coisas com os mesmos pesos. O problema é que não se trata as coisas com os mesmos pesos. É sempre 2 pesos e 2 medidas. Sempre. Então não passei pano nenhum. Eu apenas estou dizendo que a China não é aquele exemplo de país que a gente deve idolatrar. E uma coisa que precisa ficar bem clara, a China depende muito mais do Brasil do que o Brasil da China, tá? O dinheiro que vem da China para cá não é porque eles querem nos dar esse dinheiro, não. É porque eles precisam dos nossos alimentos, eles precisam dos nossos minérios e eles precisam dos nossos insumos. Ponto. Se eles não se comportarem bem, que vão comprar em outro lugar. E a gente vai achar outros países para vender isso. Posso falar? 8h07. Antes de o Paulo Henrique rebater o Mioto, um abraço pro Júnior Rosa, da Amazônia. Pode falar, mas da China não? Esquerdista defendendo a economia de mercado e... deu uma risadinha aqui, o Júnior Rosa. Um abraço para o doutor Josué Lira, de Senador Canedo, liderança política daquela cidade. Ele está mandando um bom dia para todos aqui, debatedores. Tem também o Nelsinho, lá de Goianira, participando aqui pelo WhatsApp. Tem também mais pessoas aqui pelo 9847-6110, participando aqui do programa Cidades 820 aqui pela Rádio Bandeirantes. 8h07. Paulo Henrique, você quer falar? Então, vou falar sobre 2 pontos. Pra gente mudar de assunto, viu? Né? Rapidamente. Bom, primeiro, a China não deve ser, né, idolatrada. Ninguém tá idolatrando. Você tá idolatrando, Túlio? Muito pelo contrário. Eu nunca vi a esquerda idolatrar a China, né? Mas assim, você falou que a China que procure outros mercados, cara, repense isso, viu? Porque se fechar a torneira, se a China se cansar, né, desses ataques e fazer represálias, né, cortar relações com o Brasil entra em colapso, certo? Ela pode muito bem recorrer a outros países, como já tem recorrido, de certa maneira, aos Estados Unidos, a países da África, outros países, né, ali da própria Europa. Se fechar essa torneirinha dessa relação comercial com o Brasil, cara, aí que você vai ver a gente entrar em crise, em recessão forte. E aí não adianta jogar a culpa em coronavírus nem causa ideológica. Bom, segundo ponto, hidroxicloroquina, que você até citou aí. Eu também vi vários estudos que mostram o contrário, que ela é ineficaz. Por exemplo, a Fiocruz, que é referência, né, na parte sanitarista aqui no Brasil, ela fez um estudo empírico de 26 pessoas infectadas com coronavírus, com esse novo coronavírus. Metade, 13, usaram essa cloroquina, hidroxicloroquina, e a outra metade não. As 26 morreram. Ou seja, não adiantou nada. 0 efetividade. Certo? Não é porque tem um ou outro caso que a pessoa usou em último recurso que você tem que fazer isso a regra. Certo? Não é a exceção não faz a regra. Certo? Então, assim, o que eu tenho visto, né, na própria Suécia também, eles pararam de usar porque é ineficaz. Certo? Então não adianta o Bolsonaro vir com essa bobagem, com esse lunatismo. E até porque, por que ele defende isso? Porque tem fatores comerciais por trás, né? O Trump, que também tem, né? Tem indústrias nessa área, parceiros comerciais nessa área, inclusive nos Estados Unidos e no Brasil, né? Ele usa o Bolsonaro como testa de ferro. Ele não é um maluco, ele não vai defender o uso disso porque sabe que é ineficaz. Tá vendo muitos co-cidadãos americanos morrendo, certo? Então ele usa, digamos assim, o Bolsonaro como testa de ferro. Defende aí pra gente, Bolsonaro. Quando, na verdade, né, não é efetivo. Não funciona, não é cientificamente provado, certo? E assim, aqui no Brasil também, médicos, bolsonaristas, empresários dessa área farmacêutica estão ganhando dinheiro,
entendeu? A hidroxicloroquina, ela serve para tratamentos do lúpus, por exemplo, que é uma doença autoimune, mas para o Covid-19 é um engodo. 8h10. Vocês querem falar alguma coisa sobre então, isso ainda? Pelo que eu percebi, o nobre colega, o Paulo Henrique, disse que não existem estudos conclusivos. Não tem. E você já está concluindo que não funciona. Bom, por enquanto não funciona. Entendi. A OMS, que é a principal porque, entidade na verdade, na área, mostra que não. Você disse de uma maneira assim tão segura que eu achei que você tinha estudos científicos que comprovavam que não funciona. O Bolsonaro tem que funcionar? Não. Eu nem estou comentando a fala do Bolsonaro, estou comentando a sua. Que me pareceu um pouco precipitada na conclusão. Só isso. Não é não. 8h11. Sobre a hidroxicloroquina, eu queria muito que fosse um medicamento efetivo, que desse certo. Pois é. Eu acho que todo Todos mundo nós. quer, eu acho que a comunidade médica quer, inclusive muitos médicos estão usando aqui no Brasil. A recomendação do Ministério da Saúde é que não seja utilizada No último caso, né? Em último caso, mas também não proíbe caso o médico se responsabilize, né, pelo tratamento. Mas a grande questão é essa. Até hoje, para os ouvintes saberem, não existe nenhum estudo conclusivo de que essa droga é efetiva. Existem estudos, inclusive o da Fiocruz, que mostram que ela não é efetiva, inclusive. Teve um estudo feito na França com aquele médico Routin, não sei como pronuncia o nome dele, que inclusive foi um estudo denunciado pela comunidade acadêmica, comunidade médica, porque ele sequer, além do número restrito, foram 30 pessoas só que ele fez a pesquisa. Além disso, ele nem fez o teste que seria responsável para testar o teste placebo. Ele nem chegou a fazer isso, foi criticado na própria França. Pela comunidade científica, Pela né? comunidade científica, o estudo dele entrou em descrédito. Tem a Prevent Senior, que é um plano de saúde popular, que está fazendo uma pesquisa em São Paulo, ainda não lançou o estudo e já está sendo alvo de críticas, porque parte das pessoas, que ele é um plano de saúde mais popular que atende basicamente a população mais idosa, e parte dessa amostragem deles eram pessoas, eles mandaram para casa pessoas serem medicadas em casa. Então assim, é difícil você ter o controle desse tipo de dado e não foi lançado ainda. Agora a grande questão é o papel do presidente da República estimulando a população, Flexibilização, né? flexibilização da abertura de uma droga, da quarentena. Então eu vou esperar você anunciar e a gente Vamos lá. 8h12, 98476110. Participe hoje o vereador Oséias Varão, jornalista Paulo Henrique, o professor Túlio Queiroz e o advogado Mioto, grande liberal, conservador Mioto, advogado. Bom dia. China omitiu a realidade da Covid-19, lascou o mundo e tem gente defendendo a China. Meu Pelo amor amigo, de Deus, tem que cara. fazer Você não reciclagem entendeu nada que a gente falou, geopolítica. então, né? É a mensagem do Jameson Lucas. Você não entendeu nada, Vila Rosa, cara amigo. na nossa capital. Agora vamos entrar assim na parte do Bolsonaro e o Mandetta. Primeiro esse pequeno duelo entre os dois. Bom, Vocês posso acham começar? que o presidente tá certo? Ele tá preocupado com a economia, Não, claro. certo, ele, pelo jeito, ele não vai Você não vai começar agora, não, vai começar eu. Você tá Vai lá, começando não. vamos lá. Pá, Passa a agora bola pro senhor, sentir então. firmeza Depois agora eu- no vereador Zé. Sentir firmeza. Vou Grava comprar aí, golfe. Jonathan, essa que agora o vereador vai fazer aquele discurso pra lacrar 1 milhão de visualizações. Eu quero aparecer também na imagem, viu, Jonathan? Fala aí, vereadora. Sem edição. O pessoal tá criticando muito o presidente pela postura dele, tá preocupado com a economia. Eu repito, é forçoso tal ato, mas aí que cria uma briga, hein, dentro do próprio governo, né? Já visto que o ministro é subordinado a ele. O que o senhor vem acompanhando até o momento? Olha, de fato, gente, é preciso dizer que nós estamos diante de uma circunstância que não existe ninguém preparado para dar todas as respostas com total segurança. Esse é um ponto que a gente precisa ter com muita tranquilidade. E quando você vê o debate público, parece que sim, tá todo mundo 100% seguro, todo mundo sabe o que fazer. Todo mundo aqui é 100% especialista, não estou falando aqui, no Brasil, né? sim. E todo mundo fala que tem que ser assim. Ninguém nunca passou, em tempos recentes, numa conjuntura como a nossa, nunca passou por uma experiência como essa. Então, o que nós estamos fazendo, portanto, ao viver isso, é aprender, é testar, às vezes, com algum critério de racionalidade, a gente fazer algumas escolhas, algumas opções, para que a gente saia dessa da melhor maneira possível. Diante disso, eu sou daquelas pessoas que se posicionam dentro daquilo que eu acho fundamental, que é o equilíbrio. Sabe, nós precisamos ter posturas no momento como esse. O equilíbrio é fundamental. Por que eu estou dizendo isso? Porque de um lado tem aqueles que dizem assim, olha, todo mundo em casa, todo mundo em quarentena, a chamada quarentena horizontal, né?
Então, todo mundo em casa. Porque assim nós vamos impedir que o vírus se espalhe e vamos tentar manter a curva dentro de um nível que o sistema de saúde consiga atender, o que é uma falácia. Eu vou falar sobre isso se tiver oportunidade. Controvérsias. Né? E tal. De outro lado, tem o quê? Tem alguém dizendo assim, olha, gente, de fato, nós precisamos fazer a quarentena. Só que, considerando o custo envolvido, eu estou falando do custo sempre de vidas. Claro. Eu não tô falando de custo econômico, é porque tem pessoas que têm dificuldade de ligar o tico com o teco. Ele não sabe o impacto que uma depressão econômica tem em vidas. Não sabe. Ele não consegue ligar esse tico com o teco. Né? Então, a pessoa... alguém está dizendo, e as pessoas com as quais eu concordo, inclusive o presidente, é que nós temos que combater o vírus, mas não podemos aplicar um remédio no doente que o mate, né? Que crie uma situação muito pior no paciente. Então, o grande desafio aqui é o equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Eu defendo que nós temos que focar no isolamento nas pessoas de risco, que é o que o presidente defende. Você pega os idosos, pega as pessoas que são portadores de alguma comorbidade, isola essas pessoas de alguma forma. E aí, mecanismos para fazer isso, diante do que nós estamos fazendo, a gente encontra. Eu estava pensando, por exemplo, nos hotéis aqui de Goiânia, que com certeza estão vazios. Né? O poder público podia bancar diárias para essas pessoas ficarem isoladas 30 dias, 60 dias ali dentro, se for o caso, dar comida, alimentar elas ali. Eu estou falando dos idosos e das pessoas que têm alguma doença, né? Sim. Então, essa é uma estratégia que, se as pessoas tivessem disposição para ouvir, para debater, para construir consensos, nós poderíamos pensar sobre essas coisas. Qual que é o grande problema de quem pensa diferente, ao meu ver? É que as pessoas, primeiro, quem fala isso não anda na periferia de Goiânia, não vai dentro das casas das pessoas que estão com os filhos passando fome. Não vai. Não vai. Eu gravei um vídeo ontem e eu fiz uma pergunta no vídeo. Eu falei, fulano, você que é a favor da quarentena horizontal, se o seu filho estiver dentro de casa sem ter o que comer, você fica dentro de casa? Não fica. Mas pede para os outros ficar. Isso não está certo. Então nós temos que buscar uma posição de equilíbrio. Nós temos que entender que parar a economia como nós estamos parando vai gerar milhares de mortes, ou não. E aí a solução, sabe o que as pessoas dizem? Olha, nós temos que buscar dinheiro no governo para socorrer as pessoas no momento. Para a economia e vamos pegar dinheiro do governo e distribuir para manter as pessoas em casa. Meu Deus do céu. As pessoas não sabem de onde vem o dinheiro do governo. Governo não fabrica dinheiro. Se o governo está distribuindo dinheiro, ele está distribuindo dinheiro de quem? É o nosso. Não existe dinheiro do governo. E aí o dinheiro que o governo distribuir agora será retirado inevitavelmente de nós daqui a algum tempo ou a partir de agora. Sim. Certo? Então, vamos ter cuidado. Eu acho que cabe de fato um debate sobre esse assunto, né? Eu não quero aqui me posicionar como o dono absoluto da verdade sobre essa questão, mas eu acho que está faltando isso de todos os lados. Vamos ponderar com equilíbrio, porque de fato pode ser que a gente tenha razão de um lado e razão de outro, e aí o desafio é o equilíbrio. As pessoas têm razão de estarem preocupadas com as vítimas que o coronavírus está produzindo? Tem. Claro que tem. Agora, as pessoas que estão preocupadas também com as vítimas de uma depressão econômica, que serão em proporção muito maiores do que o Covid, e eu acredito nisso, tem razão também. Então vamos procurar uma posição de equilíbrio, é isso que eu defendo. Bom, obrigado. Bom, posso falar então? Vai falar o Paulo Henrique. Antes, deixa eu registrar aqui a participação mais uma vez do Dr. Josué Lira e também do nosso querido Ageu Guedes Figueiredo. Ele diz que está em Ariquemes, Rondônia. Um abraço pro Ageu Guedes, talvez seja primo do Paulo Guedes, acompanhando aqui. Ele fala que está ouvindo e vendo o programa. Bacana. Pela live. Um abraço para o Ageu lá no norte do nosso país, nosso estado de Rondônia. Paulo Henrique vai falar. Bom, antes de falar da cisânia, né, entre Bolsonaro e Mandetta, cisânia desnecessária, vamos falar rapidamente sobre o que o vereador acabou de falar, né, de expor. Bom, equilíbrio é tudo que o Bolsonaro não está fazendo, né? Muito pelo contrário. Ontem mesmo ele estava se encontrando novamente, né, de forma muito teimosa com apoiadores, né?
Tem até uma imagem que ele limpou o nariz ali, cumprimentou uma senhora. Pelo amor de Deus, gente, é inacreditável o que esse cara faz. Mas vamos adiante. Bom, o senhor falou aí da renda básica emergencial, não é Corona Voucher, né? Como alguns sem noções andaram falando aí, certo? Esse dinheiro, o senhor sabe de onde vem, né? Ele vem do Tesouro Nacional, que tem ali um fundo de mais de 1,2 trilhão de reais, certo? Ok, o senhor falou, mas as pessoas não podem parar porque elas vão morrer de fome. Pra que serve essa renda emergencial, então? E, aliás, ela tá demorando a ser paga, né? Tem menos de 3 milhões de pessoas que receberam. 2 milhões e meio. É uma renda básica emergencial. Por que as pessoas não estão recebendo? Olha aqui, eu sou vereador aqui em Goiânia e eu ando na cidade. E eu também já andei. E eu quero convidar você, então, para andar comigo. Você vai notar uma coisa. Depois da pandemia, eu vou, sim. Não. Você pode, se você quiser distribuir cestas básicas comigo, é o que eu estou fazendo. Com máscara, protegido, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é o que você vê na mídia. Não fie a sua opinião sobre o que você vê na mídia. Deixa eu te falar uma coisa. Existem requisitos para você ter acesso a esse benefício que grande parte das pessoas não cumprem. Você sabia disso? Sim. Pois é. Sim. Como é que nós vamos fazer com essas pessoas? Bom, então as pessoas têm que morrer. Pra gente sofrer, né? Pra gente passar por essa pandemia, as pessoas têm que morrer. Ok, a economia parar vai trazer recessão. Você não entendeu. Você não entendeu o paradoxo. Se as pessoas morrerem, você conhece o que vai é paradoxo? continuar do mesmo jeito. Você conhece o que é paradoxo? Sim, é lógico que eu conheço. Você conhece? Sim. Você está colocando como se a pessoa fosse morrer só de Covid. Ok, vereador, peraí. Olha só, eu concordo que as pessoas podem morrer de Covid. Você concorda que as pessoas podem morrer de fome? Deixa eu falar. Concorda ou não? O senhor falou agora há pouco, deixa eu estender meu raciocínio, por favor. Bom, então os Estados Unidos, que o senhor falou tanto, né, bem no começo do programa e o Mioto mais ainda, eles estão errados, Eu não né? falei, não faça isso. Calma, deixa eu concluir. Não coloque palavras na minha boca. Em nenhum momento eu não falei bem dos Estados Unidos. Depois o senhor fala, deixa eu falar agora. Eu não falei bem dos Estados Unidos. Deixa eu falar agora. Eu critiquei quem critica então de maneira hipócrita os Estados Unidos, pelo amor de Deus. A ajuda emergencial que os Estados Unidos está propondo de mais de $1.200 para cada familiar, né, para cada pessoa de família, e mais $500 para cada criança lá tá errada. A renda que a Espanha está propondo está errada. Uma renda que vai continuar universal, não vai continuar só nessa época agora. Ok, então tá errado. Todo mundo tá errado, só o Brasil e o Bolsonaro que está certo. Isolamento horizontal, que o senhor falou mal. Esse sim o senhor falou mal. E eu tenho como provar. Então, aí sim, claro. Bom, não, mas o que eu falei, olha, o que eu falei. Falta 8 minutos. O meu falei pro Túlio também. Eu assino embaixo. Eu concluo, deixa eu falar então. Não, mas você tá falando, você tá inventando coisas que eu falei, pelo amor de Deus. Você vai deixar eu falar ou não? Ao vivo. Você vai deixar eu falar ou não? Claro, então, fica à vontade. Espera um pouquinho aí, né? Mas fale a verdade, por favor. Vamos lá. Não, eu tô falando mentira. Você já falou quem fala a verdade é o Bolsonaro. Você já falou 2 mentiras aqui ao vivo. É que tem a razão. Ao vivo. Falando coisas que eu disse que eu não disse. Isolamento horizontal. Ó, Mioto, não sou eu que não tô deixando você falar. Errada, que tá achatando a curva, que não tem mais mortos, registro de mortos da coronavírus. Eles estão errados em fazer o isolamento horizontal. Certo está o vereador e o Bolsonaro em tentar vertical. Você sabe o que é o isolamento vertical, não sabe, Thiago? Você sabe também, não sabe, Túlio? Eles querem simplesmente deixar os idosos, né, as pessoas com comorbidades, né, em quarentena, e o resto vai trabalhar, vai lá, vai enfrentar esse coronavírus, vai enfrentar essa pandemia. Tem registros de pessoas jovens sem comorbidades morrendo, gente. São mais de 1,6 milhões de casos no mundo. Já morreu mais de 70 mil pessoas. Se as pessoas não entenderam a gravidade da situação, pelo amor de Deus, né, gente? É óbvio, é claro, a Alemanha tá seguindo estritamente esse regime, né, de isolamento horizontal. A Itália, que demorou a agir, já está retroagindo o número de mortos, né, já está caindo a curva, já está começando a achatar. A Espanha, a mesma coisa. Os Estados Unidos, o próprio Trump estava duvidando, entendeu? Ele estava com essa retórica idiota de, não, gente, pelo amor de Deus, a gente não pode deixar a economia parar. A gente tem que tentar fazer o isolamento vertical. Agora retroagiu. Então todo mundo está errado, os especialistas, a OMS está errada e o Bolsonaro aqui, o senhor que está certo. Pelo amor de Deus, né? Olha, primeiro, quando você diz que é todo mundo, você está mentindo novamente. Ah, claro. É todo mundo, repita isso, por favor. Acabei de falar. China, França, não, você disse todo mundo, já mudou. Itália, Estados Unidos. 3 mentiras da mesa de debate e não dá. Inglaterra, que o primeiro-ministro agora ele já disse que são as principais. As principais nações do mundo estão seguindo isso. Deixa o Túlio falar aí o Mioto. Que a gente precisa, para fazer o debate, para fazer o debate, a gente precisa pelo menos ter verdade. Não, eu estou usando a mentira aqui. Eu quero debater com você, porque pelo amor de Deus. Eu sou um propagador de fake news, mentiroso na mesa, 3 mentiras ao vivo. 3 mentiras não. O mundo todo tá fazendo. Você que não conseguiu refutar, por isso você fala que é mentira. O mundo todo está fazendo.
Sim. Mentira. As principais nações no mundo inteiro estão Vamos fazendo. lá, agora é sério, gente. Então Agora a gente tem que tô seguir falando sério o com Bolsonaro vocês. e não eles. Vou cortar o O microfone. Bolsonaro está certo, não eles. Cabeção, vamos cortar o microfone Responde aí, desses vereador. Eu dois. quero convidar você para ir na periferia comigo, ouvir as pessoas. Eu moro na periferia. É coisa que você não tem certeza absoluta, Moro não na faz. periferia. Não faz. Eu moro na periferia, Você não vereador. faz. Você não ouve as Moro pessoas. na periferia. Entre dentro das casas das pessoas. Já entrou dentro das casas? Já, claro entrou que já dentro da entrei. casa das pessoas que estão passando fome? Claro que já entrei. Claro que já entrei. Vamos lá, agora é sério. Como é que eu faço para Vamos lá. acreditar nele, hein? Vamos lá, Túlio. Fala Sou aí. mentiroso. Vou né? tentar ser rápido. É óbvio eu que estou é. do lado da fake news. É não óbvio você. que é. É óbvio que é. Os Vamos ouvintes lá, estão vendo você vereador. mentir, ué. Claro. Vamos lá, agora é Vou sério. tentar senão- ser rápido aqui. Senão o Mioto não pra dar falar, tempo vai do ficar Mioto bravo. falar. Bom, primeiro, eu queria dizer só que dos países afetados, poucos são que eu tenho de cabeça agora é só a Bielorrússia que não faz esse tipo de que a gente minúscula chama, Bielorrússia. na verdade, de isolamento social. Por quê? Porque a grande oposição entre isolamento vertical e isolamento horizontal, ela não existe tecnicamente, cientificamente ela não existe. Por quê? Porque o isolamento ele tem sido praticado na maioria dos países de acordo com o grau de extensão que essa epidemia vai se alastrando. Então, por exemplo, um dos últimos países que tinham um isolamento muito flexibilizado, que era a Suécia, já mudou de ideia, inclusive com direito a desculpas. Por quê? Porque lá entre os países nórdicos é o país que está sendo mais afetado. Então, a grande responsabilidade do Estado nesse momento é, ao mesmo tempo, eu concordo com o vereador, atuar do ponto de vista de barrar a epidemia, ao mesmo tempo que sim, de suprir essas necessidades básicas. Assim como ele teria que pagar para uma idosa ficar no hotel, ele tem que pagar para o trabalhador ou para a empresa conseguir complementar aquele salário. Por quê? Porque as pessoas precisam dessa renda para viver. De onde ele vai tirar o dinheiro? Tem várias fontes de renda que não vai dar tempo de a gente discutir agora, mas é o dinheiro do Estado que nós vamos pagar depois. Poxa, é melhor a gente fazer isso do que a gente morrer, não é? Lógico. Por quê? Porque o caso do corona não é só que ele vai matar pessoas do grupo de risco, é porque ele acaba hospitalizando e a média de dias que você precisa ficar entubado, caso você precise de um equipamento respiratório, é 14 dias. Então você entope os leitos de UTI e você de repente quebra uma perna, você não tem para onde ir. Então, é todo esse nível de planejamento que o Estado precisa, e a temática do isolamento social é a única cientificamente até agora mostrada por todos os países, por todos os corpos médicos especializados do mundo, que tem funcionado, e é nessa direção que a gente tem que seguir, ao contrário do que o presidente faz a gente acreditar que existe uma oposição entre dois tipos de isolamento. Passar a palavra pro Mioto para ele falar. Rapidinho, o pico da pandemia aqui no Brasil, eu estava vendo com especialistas, né? Não é na mídia, mas sim especialistas, sanitaristas mesmo, cientistas. Vai ser no final de maio, começo de junho. Deixa o Mioto falar, Imagina Paulo. a gente seguir esse O tempo isolamento já está vertical. terminando, O que é só vai você que tem que acontecer? falar, não? Muita gente vai Vamos morrer, lá, Paulo. muita gente vai ser contaminada. Fala, Mioto. É o seguinte, primeira coisa, são 193 países do mundo, apenas 20 deles estão em isolamento horizontal. A gente nunca teve uma pandemia como essa no mundo inteiro, nunca teve. Teve outras pandemias. Deixa eu falar! É o seguinte, isso saiu uma notícia da Associação Paulista de Medicina. Deixa eu terminar de falar. Olha só, a Ásia, nem todos os países da Ásia estão em isolamento horizontal. A Europa também não são todos os países que estão em isolamento horizontal. O México não está em isolamento horizontal, a Austrália não está em isolamento horizontal, os japoneses também não. O que está acontecendo hoje no mundo? A gente está fazendo experiências sobre como combater uma pandemia. O isolamento horizontal não vai fazer o vírus sumir da humanidade. O vírus vai continuar na humanidade. Depois que terminar o isolamento horizontal, vai haver um novo pico de contaminações. Vai ter um novo pico de contaminações depois de terminar o isolamento horizontal, porque todos os vírus da humanidade ainda estão aí. A varíola, a H1N1, todos ainda estão. O que vai acontecer com o isolamento, o que se defende através do isolamento vertical, é que as pessoas possam, as pessoas que não são grupo de risco, possam desenvolver anticorpos e levarem a sua vida normal e passarem pelo coronavírus, e elas vão, quase todos nós seremos contaminados por isso, mas a maioria de nós não vai desenvolver sintomas. Uma quantidade pequena de pessoas vai desenvolver os sintomas. O que os estados e os países precisam fazer é preparar os sistemas de saúde, os hospitais, para receber as pessoas com estado grave. Então, isso é o que precisa ser feito no mundo. Muito bem, você ouviu aí o Mioto, nosso querido Dilano Mioto, advogado, participando aqui, dando seu depoimento em relação a essa
mixórdia política, isolamento vertical, horizontal, e a gente vai continuar com esse debate porque essa pandemia não vai acabar nem tão cedo. Rapidinho, antes de terminar. Rapidinho mesmo que já acabou. Vamos lá. Cabeção ali vai cortar meu salário. Cisânia do Mandetta e Bolsonaro. Eu tenho ressalvas ao Mandetta. Ele é a favor da privatização do SUS. Ele acabou com o plano, né, mais médicos, né, que é importante. Sim. Tá fazendo falta. Mas ele tem que se manter no cargo. A favor da privatização. Deixa eu terminar, vereador. Não, eu quero a Vou fonte. mostrar daqui a pouco. Eu quero a fonte. Ele tem que se manter no cargo, até porque quem vai entrar nele vai ser o Osmar Trevas, né? O Osmar Terra, que é um terraplanista. Não fala isso. O cara é infectologista Tá respeitado. parecendo um militante de DCE da Não sou não. Sou só um cara que gosta de refutar bolsonarista. Obrigado, vereadora Zéas Varão, mais liberal, trouxe essa notícia em primeira mão que prefeito Íris Rezende Machado não será candidato em 2020. Porque ele vai ser em 2022, que a eleição vai ser suspensa. Paulo Henrique, jornalista, obrigado. Professor Túlio, obrigado, um abraço. valeu, até a próxima. Milton, um abraço para você, meu querido. Obrigado. A gente volta no próximo sábado. Um abraço para o nosso querido assessor Jonathan, assessor do vereador Oséias. Cabeção, um abraço e até sábado.